Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao UND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante. A sua empresa está preparada para 2021? Como tornar a gestão mais assertiva e menos sujeita a erros graves? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Marcelo Lico, especialista em liderança corporativa e sócio fundador da Crowe. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo ao UND, boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos entender um pouquinho qual a necessidade e a importância de uma empresa se preparar para esse ano de 2021. A gente teve um ano de 2020 a trancos e barrancos, muitas empresas infelizmente fecharam, a solução não foi dada no final do ano, ou seja, a gente virou o calendário, mas não resolvemos os problemas de 2020. Estamos levando agora o ano de 2021 com um pouco de esperança, mas sem uma resolução efetiva em termos de negócio e economia. Como que as empresas, então, devem se preparar para esse ano de 2021? Olha, em tese, em 2021 as empresas devem estar mais preparadas do que estavam no ano passado, né? Afinal de contas, toda a situação de pandemia ela foi uma situação nova para todo mundo. Então, eu diria que quem conseguiu superar o 2020 deve ter se preparado para conseguir superar 2021 também. Eu acredito que a gente não vai ter o elemento de surpresa que tivemos no ano passado, né? Muitas empresas acabaram tendo que encerrar suas atividades, outras se reinventaram. E para quem sobreviveu, eu acredito que 2021, embora ainda com um quadro de incerteza muito grande, embora ainda que muita gente está apostando na vacina, mas eu acho que está mais fácil você administrar as coisas esse ano que o ano passado. Bom, vamos entender então os sobreviventes. A gente vai ter algumas dicas aqui no decorrer do programa, mas falando sobre as pessoas, as empresas que fecharam no ano de 2020, a gente pode colocar a culpa toda na pandemia ou, de repente, um erro de gestão, uma falta de preparo mais específico também pode ter ajudado a essa realidade? Não há dúvida que a pandemia pegou muita gente de surpresa, né? A maioria. E, obviamente, aquelas empresas que não estavam com uma gestão muito adequada, que estavam endividadas, que não estavam acostumadas a monitorar seus números, essas empresas com certeza combaliram rapidamente. Por outro lado, aquelas empresas que tenham uma boa gestão, que tenham números confiáveis, fluxo de caixa, uma contabilidade confiável, isso e que, lógico, que os proprietários acompanhem esses números, fica muito mais fácil você tomar decisões, né? Você definir a estratégia que você vai adotar no período de crise. Então, eu acho assim, obviamente que teve alguns setores que foram muito prejudicados, né? Principalmente na área de restaurantes, na área de varejo, hotelaria. Muitos realmente acabaram tendo que fechar as portas, porque não tinha como, não tinha outro jeito. Mas se pelo menos ele conseguiu fechar as portas e pagar as contas, menos mal. Muitos fecharam as portas e não conseguiram, porque realmente já estavam com problemas antes da pandemia, essa é a verdade. A gente não quer trazer nenhuma notícia ruim, nem trazer agouro para ninguém. Mas se a gente for pensar em realidade, realisticamente falando, a gente pode dizer que o ano de 2021, apesar das pessoas estarem mais preparadas, a gente não tem mais o efeito surpresa que a gente teve no ano de 2020, ele pode se tornar mais difícil do que o ano. A gente está pagando a conta do ano de 2020 agora? Eu acho que nós vamos pagar um pouco a conta de 2020. É importante lembrar que no ano passado a coisa não foi pior por causa do ação do governo, o Sim. apoio que o governo deu em relação à ajuda emergencial e também por meio de liberação de crédito através do BNDES para as pequenas e médias empresas. Houve realmente um apoio muito importante. Isso, com certeza, acabou resultando aí num movimento importante da economia e a situação não foi pior. E além disso também, né, a gente tem que colocar também que houve a própria postergação de tributos, uma série de benefícios, né, que o governo acabou concedendo para as empresas, que isso com certeza facilitou muito no momento, no ápice da crise. O que ocorre é que em 2021, pela a situação do governo do alto índice de endividamento, por toda essa ajuda que acabou sendo dada para a população, né? 2021 a gente não sabe como é que vai ser, se realmente essa situação de
econômica continuar assim, andando de lado junto com a situação de saúde, com a crise da pandemia, e se o governo não fizer nada, a gente não sabe quais serão os efeitos práticos das empresas, né? Porque, embora não seja mais surpresa a crise, mas talvez muitos empresários não se prepararam, né? Não se, olha, vou fazer um colchão aqui, aproveitar esse momento, fazer um colchão, me preparar, cortar custo, melhorar a gestão dos números. Muitos empresários, infelizmente, não continuaram fazendo isso. Se utilizaram do crédito, dos benefícios governamentais, mas não se preparou. Então, esses podem ser que sejam prejudicados, né, que tenham problemas mais sérios, se caso não houver mais nenhum apoio do governo em relação à conjuntura como um todo, né? E o que a gente entende, ou a tendência, né, Marcelo, é que esse apoio, como o auxílio emergencial, ele obviamente seja retirado, porque nenhum país vai aguentar ficar injetando dinheiro com a economia desse jeito que a gente está. A gente teve uma discussão intensa durante o ano de 2020, que foi a questão da saúde com a economia, como equalizar essa balança. Até hoje se briga em relação a isso. A gente tem um aumento no número de casos da Covid-19, algumas cidades, alguns estados do Brasil já tomando algumas medidas mais restritivas, mas o que a gente fala e o que a gente escuta é que a população não aguenta mais. Então, assim, seria muito difícil a gente ter um lockdown, um fechamento ou uma restrição como a gente teve na fase vermelha nesse momento de 2021. É possível? Você consegue vislumbrar esse cenário novamente? E o que aconteceria se isso viesse a acontecer? Olha, eu sinceramente, eu não vislumbro isso para o Brasil, embora em alguns países da Europa esteja acontecendo, mas eu acho que aqui no Brasil seria muito complicado isso, né? Embora nós estejamos aí num nível muito alto de mortes aí, de novos casos de Covid. Mas economicamente, eu acho que não é suportável. E tem um outro aspecto que você citou bem, que é a questão política, né? Porque, infelizmente, os políticos estão desacreditados. É fato que falta uma liderança em relação a essa questão da saúde, e talvez alguns até querem se aproveitar disso, politicamente falando, mas com tudo isso, a população enxerga o quê? Enxerga que, olha, não adianta, nós não vamos seguir muito as regras aqui. O melhor exemplo disso que aconteceu no final do ano, embora em algumas cidades, como São Paulo, não na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, o governo tentou fazer lockdown em várias praias e algumas cidades, mas o fato é que não foi respeitado, né? Muitos lugares foram, inclusive pelos próprios prefeitos dessas cidades. Porque ninguém aguenta mais, né? A situação é essa, ninguém aguenta mais. Você já vê sinais aí das pessoas não seguirem mais as regras impostas pelos governos. Por quê? É uma questão de credibilidade também, né? Não tem, creio que faltou, né? Um pouco de um controle melhor sobre isso e uma liderança aí por parte do governo em relação a esse assunto. Então, por isso que eu acho que também a gente acaba vivendo esse clima de discussão política em torno da vacina, em torno da crise, e a população não é boba, a população entende e fala, bom, enquanto vocês estão discutindo aqui, nós temos que tocar a nossa vida, e é isso que está acontecendo na prática, né? A credibilidade, ela acabou na época da eleição, né? Quando as pessoas acabou, exatamente, porque até a eleição tava, né, ninguém falava no assunto, no dia seguinte se baixou uma série de regras que complicou a vida de todo mundo, né? Então, quer dizer, a população não é boba, né? Ela não acredita muito mais nessas histórias de político. Então, em resumo, respondendo a tua pergunta, eu não sei se nós teríamos um clima político para determinar um lockdown hoje. Eu não sei, seria meio complicado isso. Acho que teria que ser uma coisa muito mais forte, aí, mais abrupta por parte do governo para que a população aceitasse. Tipo, ter um toque de recolher, alguma coisa assim. Mas eu não acredito que chegue nesse ponto, não. Tomara que não. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre como preparar a sua empresa para o ano de 2021. Não sai daí, é só um minutinho. A gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, como preparar uma empresa para o ano de 2021. E sobre isso a gente está conversando então com o Marcelo Lico, especialista em liderança corporativa e sócio fundador do Crowley. Marcelo, o que a gente pode entender? Então, queria aproveitar esse bloco, dar dicas então, para os empresários sobreviventes ao ano de 2020, que têm o ano todinho de 2021 aí pela frente, que podem tomar medidas assertivas. O que seria uma medida assertiva, uma gestão assertiva?
como seria a diferença de outras gestões, que lições o ano de 2020 trouxe para esses empresários que eles possam colocar em prática no ano de 2021? Eu acho que os empresários têm que olhar sobre dois aspectos. Primeiro, na atividade dele, né? Se a atividade dele se mantém sustentável nessa época, né? Diferente aqui que a gente tem a partir de 2020. Nós temos situações novas que surgiram, né? Quando você vê a parte de marketplace, de empresas, dessas empresas de logística, de pronta entrega, tudo isso houve uma expansão muito grande. Você teve também a parte de tecnologia, ela acabou sendo muito mais, está sendo muito mais utilizada, né? Inclusive as grandes companhias aí mundiais na área de tecnologia, elas, somente essas de recursos para você fazer reuniões via web, assim, a valorização dessas companhias foi enorme. Quer dizer, então, tecnologia, logística, até o próprio varejo, em função da logística, acabou também crescendo, a parte de construção acabou crescendo, então você acaba vendo. Tem que ficar de olho no mercado e ver o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de construção, por que construção? O que construção tem a ver com a crise, né? Na verdade, as pessoas estão trabalhando em casa. Sim. Então, elas tiveram que adaptar a sua casa para poder trabalhar em casa. Então, adaptar significa fazer uma pequena reforma, adaptar um ambiente para poder virar um escritório, esse tipo de coisa. Isso acabou gerando um movimento bastante intenso aí no mercado de construção, né? Além do próprio mercado imobiliário em si também ter crescido em função do investidor estar direcionando parte do recurso dele para esse setor, na medida em que dinheiro aplicado em renda fixa hoje não rende nada, por causa da queda dos juros. Então, quer dizer, em síntese, você tem que estar de olho no mercado para ver se vale a pena você manter o teu negócio, o teu foco, aquilo que você sempre fez. Talvez você tenha que mudar, você tem que se reinventar. Esse é o primeiro aspecto. Tem que estar aberto a mudanças, questão mais então, estratégica. Né? Exatamente, é uma questão estratégica do negócio. Vale a pena manter? Se eu for manter, o que eu vou fazer para deixá-lo de uma forma que seja viável, né? Então, talvez eu tenha que investir em infraestrutura, tenha que investir em tecnologia, esse tipo de coisa. Isso é um lado. Por outro lado, eu acho que é uma coisa até meia básica, né? E onde é um setor que a gente atua muito na parte de consultoria, que é o empresário ele ter informações da sua empresa, né? O empresário às vezes ele é muito bom naquilo que ele faz, no projeto lá da empresa dele, mas ele não é um cara que acompanha os números da empresa. Então ele é bom de venda, ele é bom de compra, aquele negócio todo, mas ele não sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro. Ele é um bom executor, mas não é um bom gestor, talvez, né? Exatamente. Na verdade, não seria o executor. Ele é um bom empreendedor, um bom empresário, vou falar assim, no negócio dele, mas né, às vezes ele precisa ter uma retaguarda melhor, né? Uma boa gestão financeira, uma boa gestão contábil, né? Alguém que esteja preocupado com a parte tributária dele. E a gente observa que, às vezes, esses empresários não estão muito preocupados com isso. Quando eles vão se preocupar com isso, a empresa já está num porte que às vezes, ele já está com um risco, uma contingência muito elevada por causa do que ele fez de errado no passado. Mas esses empresários que não têm esse controle, é lógico que no momento de crise eles são primeiros a combater. Por quê? Ele não tem base, não tem informação, não tem número, né? Às vezes não sabe quanto é passivo financeiro que ele tem, às vezes não sabe os impostos que ele tem que pagar, esse tipo de coisa. E, obviamente, falta uma gestão, inclusive, de fluxo de caixa, que é o mais importante para a empresa. A empresa tem que saber o que ela tem que pagar, o que ela tem que receber nos próximos dias, nos próximos meses e, eventualmente, nos próximos 12 meses. Tem que monitorar os resultados realizados, né, com base nas transações de compra, venda, tudo que ela fez, monitorar os custos fixos, porque isso é uma coisa que as empresas, infelizmente, acabam não olhando, tem que olhar sempre. Custo como né, um colega fala, despesa, custo é que nem unha, tem que estar cortando toda hora. É verdade, tem que estar cortando mesmo, porque senão você perde o controle, contrata uma pessoa aqui, contrata outra ali, faz um gasto lá, e se você não monitorar isso, é um problema. A melhor forma de monitorar é ter o controle dos números, periodicamente, né? Quando eu falo periodicamente, é mensalmente, comparar a evolução dos gastos, comparar o crescimento da receita, comparar a rentabilidade. Puxar a rédea da sua empresa, né? Eu acho que é ter esse controle. Ele tem que ter a empresa dele na mão. Exatamente. Ele tem que saber exatamente o que está acontecendo com a empresa dele em termos de números. Ok, quanto comprou, quanto vendeu. Desculpa, a gente vai só para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a entender um pouquinho como pode ser essa empresa saudável no ano de 2021. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já.
ND está de volta. O nosso assunto de hoje, como deixar a sua empresa perfeita e preparada para o ano de 2021. E sobre esse assunto eu converso hoje com Marcelo Lico, especialista em liderança corporativa e sócio fundador da Crowley. Bom, Marcelo, a gente estava falando no bloco anterior sobre ter a empresa na mão, né? A importância desse empresário saber gerenciar, saber o que acontece, entradas e saídas. Qual seria a dica de ouro, então, para essa empresa não falir? Falir é o extremo, né? Eu diria que para ela chegar a falir, realmente porque a coisa está bem complicada. Eu acho que se a empresa superou 2020, para 2021, a primeira coisa que ela devia ter é um orçamento, né? Preparar um orçamento para 2021, revisitar a sua estrutura de custos e gastos, planejar bem a questão tributária, né? Dependendo do regime tributário que você adota, você pode pagar muito mais imposto. Então, avalia bem isso com o teu contador, teu gerente administrativo, porque isso pode dar um impacto muito grande na empresa. Então, a primeira coisa é a empresa ter números, colocar metas e buscar atingir essas metas e acompanhar, obviamente, todos os meses, né? Por não dizer semanalmente, né? A gente faz isso aqui na nossa empresa, acompanhar os números semanalmente para ver se o que a gente projetou está dentro aí do que está sendo realizado, né? Marcelo, principalmente nesse início de ano aqui, então, quais as medidas são importantes para o planejamento dessa empresa durante o ano inteiro? Um bom planejamento tributário, um bom orçamento e monitoramento da estrutura de custos toda hora. Eu acho que isso é fundamental e, obviamente, além de ficar de olho no seu mercado aí, para ver tudo aquilo que envolva inovação, né, envolva novas formas de você fazer mais com menos também, que é a essência do negócio, você tem que ficar atrás, né? Eu acho que um ponto muito importante que você falou também é um ano em que a criatividade ainda está muito em alta, né? Para quem quiser sobreviver, precisa ter criatividade e precisa estar aberto a novas oportunidades também, né? Não fique engessado só naquilo que é a sua empresa ou sempre foi, mas tentar acompanhar a tendência do mercado e ficar aberto para novas sugestões. Esse seria o grande segredo? Eu acho que isso é fundamental para a sobrevivência do seu negócio e não é só em momentos de crise, é sempre. Né? Sempre você tem que estar antenado, ver o que o concorrente está fazendo, como ele está fazendo, né? Avaliar a questão de preços e tudo isso, tem que estar monitorando. Então, tudo aquilo, hoje a concorrência está cada vez maior em todos os setores. Então, você tem que ficar de olho realmente, fazer benchmarking, ver o que está acontecendo no mercado e estar sempre antenado para inovar, né? Okay. Inovar e com qualidade. Ok, Marcelo Lico, então esteve com a gente, sócio fundador da Crowley. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí na sua empresa no ano de 2021. Muito obrigado e ótimo ano a todos. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.